Começou a gravação. Bom, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Ricardo de Oliveira Duarte, sou professor do Departamento de Engenharia Eletrônica da UFMG e sou orientador do Guilherme Vinícius Amorim. Tá? Vou abrir essa sessão mais uma sessão de trabalho de apresentação de trabalho de conclusão de curso, onde o Guilherme Vinícius Amorim ele vai apresentar o trabalho dele, que ele desenvolveu no TCC, intitulado Protótipo de um nó IoT, acionado pela Amazon Alexa e integrado ao serviço AWS da IoT. Desde já, eu agradeço a participação do professor Diógenes Cecílio Silva, aqui presente, que vai avaliar o trabalho do Guilherme e agradeço a todos os presentes aqui nessa sessão. De início, vai ter uma duração, a apresentação do Guilherme vai ter uma apresentação de até 20 minutos e não sei se o Guilherme pretende fazer ao final da apresentação, fazer uma pequena demonstração para o público presente, ver o que ele desenvolveu ao longo do trabalho. Tá? Seria interessante fazer isso também, se você puder, tá, Guilherme? Uhum. Então, eu passo a palavra agora a você, Guilherme, onde você vai ter aproximadamente aí, você tem 20 minutos para fazer a sua apresentação. Boa sorte. Tá bom, iniciei o cronômetro aqui. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Guilherme Vinícius Amorim, essa é a minha apresentação de final de curso. O título do trabalho é Protótipo de nó IoT acionado pela Amazon Alexa, integrado ao serviço AWS IoT. Gostaria de agradecer o professor Ricardo e o professor Diógenes e todos aqui presentes. Vou fazer uma introdução da apresentação falando de 3 tecnologias. A primeira tecnologia que eu vou citar é Internet das Coisas, ou no inglês Internet of Things, ou simplesmente IoT. Em 2015, o I3E definiu a Internet das Coisas como uma rede de itens, cada um com sensores integrados que são conectados à internet. Esses itens permitem o compartilhamento e a coleta de dados com o mínimo de intervenção humana. Bom, aqui eu dei 3 exemplos de redes IoT. Então, a gente tem uma rede IoT na nossa casa, a gente tem uma rede IoT na indústria, uma rede IoT em cidades inteligentes. Então, na nossa casa, a gente pode ter dispositivos inteligentes como celulares, máquinas de lavar, cafeteiras, todos conectados com sensores integrados e conectados em uma rede que a gente chama rede IoT. Na indústria também a gente pode ter diversos maquinários, braços robóticos com sensores integrados e também conectados à internet em uma rede que a gente chama de uma rede IoT. Bom, e a gente observa hoje em dia uma grande ascensão dessa tecnologia, internet das coisas, e essa ascensão se dá por causa do crescimento de outras tecnologias também. Destaco aqui o acesso da tecnologia de sensores de baixo custo e baixa potência, também a conectividade. Hoje em dia a gente tem o crescimento muito forte da rede 5G, a gente também tem aprendizado de máquina e análise avançada, e por fim o processamento de linguagem natural, principalmente a Amazon Alexa. A próxima tecnologia que eu vou citar aqui rapidamente vai ser a própria Amazon Alexa, e a Amazon Alexa é uma assistente virtual inteligente que ela é capaz de controlar dispositivos inteligentes e ter interações de voz com os usuários. A Amazon permite que a gente expanda as habilidades da Alexa através de aplicativos ou o que ela chama de skills. Essas skills conseguem agregar funcionalidades de notícias, negócios, finanças, curiosidades e etc. E aqui eu dei 2 exemplos de usos da Amazon Alexa, que é, por exemplo, na automação residencial, a Alexa liga a televisão, ou então no agronegócio, Alexa, quantas máquinas já terminaram a colheita? A última tecnologia que eu vou trazer definições aqui é a computação em nuvem, e eu vou focar especificamente na computação em nuvem da AWS. A AWS é uma empresa subsidiária da Amazon, a AWS é um resumo para a Amazon Web Services, e a gente pode definir computação em nuvem como uma computação sob demanda e via internet. E por que eu decidi focar na AWS? Bom, como a gente pode ver no gráfico mais aqui à nossa direita, a gente vê que saiu no final de 2021, pela Synergy Research, que a AWS contempla 33% do market share de cloud computing.
Então, 33% da computação em nuvem que é vendida no mundo no final de 2021 é feita pela AWS, é vendida pela AWS. E por que a AWS tem essa dominância no mercado? Bom, alguns fatores é que o modelo de precificação dela é o Pay as you go. O que isso significa? Você começa a utilizar os recursos de computação em nuvem sem pagar nada, e conforme o seu negócio vai escalando e crescendo, a Amazon começa a aplicar taxas em cima da escala do seu produto. E outro motivo também é que a Amazon ela está presente no mundo inteiro, a AWS está presente no mundo inteiro, então a gente pode ver nesse mapa aqui, a AWS ela tem 410 pontos de presença em mais de 90 cidades e 48 países. Tá, agora eu vou falar um pouco dos objetivos do meu projeto. Em termos simples, o projeto, eu vou fazer um protótipo de um nó de uma rede IoT que vai ser acionado pela Alexa. E vocês podem estar perguntando, por que eu estou fazendo isso? Bom, a gente observa hoje em dia a ascensão de duas tecnologias principais, as assistentes virtuais, principalmente a Alexa, e a internet das coisas. Tudo está conectado hoje. Contudo, a gente tem empresas que têm um monopólio do conhecimento de produtos que interligam essas duas tecnologias. Um exemplo que eu encontrei foi a Instinct, que a Instinct é uma empresa de automação residencial, e aqui é um produto da Instinct, ela está comercializando um interruptor de luz, é um dispositivo extremamente simples, e esse dispositivo de luz, interruptor de luz, ele tem uma Alexa integrada nele. E como ela tem monopólio da integração dessas duas tecnologias, poucas empresas fazem isso, existem poucos concorrentes, esse produto simples é comercializado a mais de $80, se formos olhar frete, impostos, etc. E aí, o meu objetivo é trazer a integração dessas duas tecnologias para a área acadêmica. E aí, eu trazendo para a área acadêmica e com a divulgação de projetos interligando essas tecnologias, a gente consegue acelerar ainda mais o desenvolvimento de novas tecnologias na área. E aí é que eu trago alguns requisitos funcionais e não funcionais do projeto. Bom, o primeiro requisito funcional que eu trouxe para o projeto é que ele tem que ter suporte à rede Wi-Fi. Claro, eu disse que um dispositivo IoT é aquele que é capaz de se conectar na internet. Então, o meu protótipo, como é um dispositivo IoT, ele precisa ter suporte à rede Wi-Fi. Esse dispositivo também tem que ter a possibilidade de se comportar como no IoT. Então, meu dispositivo, caso eu queira, ele pode se comportar como uma lâmpada, pode comportar como um interruptor, ou então com uma tomada, ou algo similar. Esse dispositivo também ele tem que ter suporte ao protocolo MQTT. MQTT é um protocolo de comunicação padrão para dispositivos IoT. Então, em uma rede IoT, se os dispositivos estão se comunicando entre si, o protocolo que está sendo comunicado ali é o MQTT. Além disso, eu estipulei que o meu protótipo ele tem que ter a possibilidade de se integrar, de se instalar uma Alexa built-in nele, a Alexa integrada nele. E aí, para isso, surgem as outras duas requisitos funcionais, que para eu acionar a Alexa nesse dispositivo, ou eu vou utilizar o toque, eu vou apertar um botão e vai ser acionada a Alexa, ou eu vou dizer Alexa e o protótipo vai automaticamente se inicializar. Além disso, eu estipulei também que o dispositivo tem que ter a possibilidade de comunicação do usuário com o dispositivo em linguagem natural, ou seja, o dispositivo tem que ter microfones, né, para a gente conseguir escutar o usuário. Agora, alguns requisitos não funcionais. Eu decidi que o protótipo ele tem que ser um dispositivo qualificado pela AWS e tem que ter um baixo custo de prototipagem. Novamente, o objetivo desse trabalho é trazer essas duas tecnologias para a área acadêmica. E como é para a área acadêmica, a gente não tem um foco inicial de ter lucro, então a gente tem que ter um baixo custo de prototipagem. E, por fim, esse produto também tem que ser versátil. O meu protótipo ele tem que poder se comportar como uma lâmpada, poder se comportar como uma Echo Dot, ou simplesmente como uma televisão, né? Então ele tem que ser versátil. E aqui foi o diagrama que eu cheguei do projeto. O meu dispositivo, ele se encontra aqui na ponta, ele é um no IoT, e ele vai se comunicar com a rede AWS a partir de tópicos MQTT, e aqui na rede AWS, que é em cloud, eu vou utilizar dois serviços, o serviço AWS Lambda e o AWS IoT, e o AWS Lambda vai ser responsável por fazer a ponte entre o AWS IoT e a computação em nuvem da Amazon Alexa. E algum dispositivo que tenha Alexa integrada, ele vai se comunicar em linguagem natural com o usuário e, por fim, o usuário vai conseguir acionar esse dispositivo aqui em qualquer lugar, simplesmente através de linguagem natural. Esse é o diagrama do projeto. Agora eu vou trazer para vocês um pouco do desenvolvimento. Eu iniciei o desenvolvimento primeiro pela escolha do hardware, né, que é o protótipo em si. Para a escolha do hardware, eu precisei me atentar aos parâmetros mínimos recomendados pela AWS para desenvolvimento de
de um dispositivo que tenha a Alexa integrado. Né? Então, nessa tabela mais à nossa direita aqui, a Amazon dá para a gente alguns requisitos mínimos que esse dispositivo precisa ter. Inicialmente, esse dispositivo tem que ter um processador M7 ou equivalente, ou pelo menos M4. Ele precisa ter 1 megabyte de memória RAM, se for um M7, ARM M7, ele tem que ter 500 KB de memória RAM se ele for um ARM M4. O sistema operacional preferencial para esse dispositivo tem que ser o FreeRTOS, que também é da Amazon, e a conectividade dele ele tem que ter suporte ao protocolo MQTT através de uma rede Wi-Fi. Caso esse dispositivo ele ele tenha microfones, ele tem que ter pelo menos 2, que a gente consegue agregar a tecnologia de cancelamento de ruídos. E caso ele tenha alto-falante, esse alto-falante tem que ser otimizado para reprodução de fala. E aí, a partir disso, eu fui até a Amazon, procurei suporte da Amazon e encontrei 5 dispositivos que são recomendados pela Amazon para essas aplicações. E aí, por fim, eu decidi que o protótipo do sistema vai ser esse dispositivo aqui da empresa ST Microelectronics, porque esse dispositivo é o que ele atinge todos os requisitos funcionais e não funcionais que eu estipulei para o projeto, e ele minimamente atende todos os requisitos, os parâmetros mínimos recomendados pela AWS. E como ele atende minimamente os requisitos estipulados pela AWS, ele tem um preço de mercado menor a seus concorrentes. E o dispositivo tem, esse dispositivo, ele é qualificado pela AWS, o nome dele é BL475EIoT01A2. Tá, agora eu vou falar um pouco mais da conexão, depois que a gente escolheu esse dispositivo, como é que a gente vai conectar esse dispositivo na rede AWS. Inicialmente, a gente precisa registrá-lo na rede AWS, e para registrá-lo, a gente precisa dar um nome para esse dispositivo, agregar características a ele, colocar tags, e principalmente a gente precisa dar permissões para esse dispositivo. A AWS permite que a gente dê permissões a dispositivos a partir do que a gente chama de políticas AWS, e essas políticas seguem em formato JSON, e essa aqui é a política que eu criei para esse dispositivo. Então, sumariamente aqui a gente está dando permissões de conexão, de publicação, de inscrição e de recebimento em tópicos MQTT a esse dispositivo. Mas onde que está essa rede MQTT? Está localizado nos servidores da AWS em US East 1, nos Estados Unidos, e é do usuário com esse ID aqui. No caso, esse ID aqui é do meu usuário raiz da AWS. E aí, depois que a gente registrou o dispositivo na AWS, a gente precisa fazer configuração. Então, a ST Microelectronics dá para a gente alguns exemplos de como, códigos exemplos de como a gente pode se comunicar com a AWS e configurar esse dispositivo. Aqui, né, nessa imagem a gente está vendo que essa configuração é feita via USB. Então, a gente pega o dispositivo, conecta no USB e passa parâmetros para ele, qual que é o Wi-Fi que ele vai se conectar, qual que é a senha desse Wi-Fi. E, mais importante, quando a gente registrou esse dispositivo na rede AWS, a AWS consegue gerar certificados que dão identidade única a esse dispositivo. E esses certificados que agregam identidade única a esse dispositivo devem ser carregados também via USB no dispositivo. E é o que a gente está vendo aqui agora. Então, ela gera esses certificados, a gente faz o download desses certificados no processo de registro e passa para a placa nesse momento via configuração USB. Além disso, a gente tem que configurar também o endereço do servidor, onde o protocolo MQTT está sendo rodado. No caso, vai ser o servidor do meu usuário em USIS1, e a gente passa o nome também do dispositivo. E, por fim, nesse código de exemplo, o protótipo ele tenta fazer 3 tentativas de conexão com o protocolo MQTT. E, após a conexão, esse código de exemplo ele é capaz de mandar atualizações de sensores como temperatura, acelerômetro, giroscópio, para um tópico MQTT, no que a gente chama de Amazon Shadow. E aí, a gente, aqui nessa próxima imagem aqui, a gente consegue ver que essa mensagem é a mensagem que chega, que é enviada pelo dispositivo e contempla todos esses sensores que são atualizados a cada 10 segundos, né? Então, isso aqui foi como eu conectei o dispositivo na rede AWS. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre a Alexa Skills. É uma parte diferente do projeto, que é mais esse lado aqui do esquemático, que é o desenvolvimento de uma skill Alexa. Skills Alexa, assim como eu disse anteriormente, são aplicativos que você instala na Alexa para que você consiga dar mais habilidades à sua Amazon Alexa. E a Amazon recomenda que, se a gente for desenvolver uma skill, a gente siga esses 5 passos, que é: primeiro a gente vai escolher um nome da habilidade, depois a gente vai criar intenções, amostras e slots,
e depois a gente vai fazer a compilação desse modelo. Esse segundo passo aqui a gente chama modelo de interação, e eu no projeto eu decidi chamá-lo de front-end da aplicação. E após a compilação, a gente define um endpoint para o gerenciamento e requisições feitas pelo usuário. Esse endpoint vai ser simplesmente o servidor onde o back-end da aplicação vai rodar. E por fim, a gente tem, assim como toda tecnologia, tem um processo de produtização e monetização da habilidade, né? Aqui um pouco mais sobre o front-end da habilidade que eu desenvolvi. Todo o código base do front-end e do back-end da habilidade foi feito em Python, e ele se encontra no meu repositório GitHub, que está aqui abaixo. E aí o front-end, na verdade, a gente pode criá-lo de duas maneiras no console do desenvolvedor da Amazon Alexa. A primeira forma é via interface gráfica, a segunda forma é via JSON. Eu preferi trazer para cá o JSON, porque o JSON é uma forma mais fácil de eu mostrar para vocês o que eu estou caracterizando nessa skill. Então, aqui nesse exemplo, é um trecho do código do JSON da minha skill, a gente está setando o nome de invocação da habilidade como MyNodeThing. Então, para a gente iniciar algum aplicativo na Alexa, algum skill, a gente tem que falar, Alexa, abra minha habilidade. Então, a minha habilidade vai ser acionada, Alexa, Open MyNodeThing. E aí, além disso, eu criei algumas intenções também da Alexa, e aí eu dou destaque aqui a intenção de mudar o estado do LED, e aí para eu acionar essa interrupção aqui de mudar o estado do LED, eu dei algumas amostras. Então a Alexa, depois que a skill foi ativada, ela escutar set LEDs on, set LED off, ou turn LEDs on, turn LEDs off, uma interrupção de mudar o estado do LED vai ser gerada. Então isso aqui é o front-end da habilidade. Agora, no back-end, que foi feito completamente em Python, esse aqui é o diagrama de estados de funcionamento do meu código. Então, a gente parte de um nó início, e nesse nó início aqui, ao escutar Alexa, abra minha habilidade, a gente vai para um nó onde a skill está ativada, e a gente sai desse nó a partir de algumas intenções, que são interrupções que podem ser acionadas com amostras que a gente dá anteriormente no processo de front-end. Então, assim como eu destaquei a intenção de mudar o estado do LED, assim que o usuário falar set LEDs on, a gente vem para esse nó aqui, e nesse nó aqui eu formatei uma mensagem no formato JSON, assim como a gente pode ver aqui, e mandei para um protocolo, via protocolo MQTT para tópicos MQTT. E aí, por fim, a gente configura uma resposta para que deve ser usuária. Então, o fluxo de trabalho da nossa skill vai ser: Alexa, abra minha habilidade. Ele vem para esse nó. Alexa, acenda o LED. Ele vem para esse nó. E aí, nesse nó, a gente envia uma mensagem nesse formato para o protocolo MQTT, e aí, por fim, a gente configura a resposta que a Alexa deve dar. A Alexa responde, por exemplo, beleza, o LED foi aceso. Agora, alguns resultados. Eu tenho como resultados que os requisitos funcionais e não funcionais foram concretizados. Então, eu consegui sim. Meu dispositivo ele tem a possibilidade de se comportar bem como no IoT, ele tem suporte ao protocolo MQTT. A gente consegue implementar sim uma Alexa integrada nele, já que ele atende os requisitos mínimos estipulados pela AWS e também tem microfones. Ele é um dispositivo qualificado pela AWS e o principal, ele é versátil. Então, nesse dispositivo aqui, ele tem sensor, tem NFC, tem Bluetooth, tem acelerômetro, giroscópio, sensor de temperatura, tem comunicação em baixas frequências também, com LoRa. E, contudo, o último requisito, que é o baixo custo de prototipagem, não foi devidamente contemplado, porque, embora ele tenha exatamente os requisitos mínimos de uma aplicação AWS, aqui no Brasil a gente tem um processo de importação de produtos para prototipagem, principalmente de eletrônica, com uma alta alíquota de imposto. E esse imposto pode chegar até 95% do FOB. Lembrando que FOB é o valor da mercadoria e outras despesas anteriores ao embarque. Isso encareceu bastante projeto, sendo que quase 100% do preço do projeto foi de imposto. Aqui é um vídeo que eu trouxe com a aplicação funcionando, não sei se vai funcionar aqui, eu acho que não vai funcionar, mas eu separei eu posso mostrar no final, o Ricardo pediu para eu fazer uma demonstração, eu mostro ao final. Ah, não, aqui eu consigo ver. Alexa, open my prototype skill.
This skill was developed as a final coursework at UFMG by Guilherme Amorim, under the guidance of Professor Ricardo de Oliveira Duarte. You can say hello or set LED on/off. Alexa, hello. Hi students. Alexa, set LED on. Set LED state equals on. Alexa, set LED off. Set LED state equals off. Tá, agora algumas conclusões do projeto. Eu queria trazer primeiro uma conclusão sobre a ST Microelectronics que eu tirei. Primeira conclusão que eu tirei é que o dispositivo oferecido pela ST atende sim às necessidades de um projeto que vai ser integrado à AWS. Outra conclusão que eu tirei é que o modelo de negócio da ST é B2B e principalmente o B2C. Durante o meu processo de desenvolvimento, eu tive vários problemas com o material desenvolvido pela ST Microelectronics, mas eu acionei bastante o suporte deles e todas as minhas perguntas foram respondidas em questão de horas por algum engenheiro que trabalha na ST Microelectronics. Eu mandei tantas mensagens lá nos tópicos de dúvidas da ST que, por fim, um engenheiro me acionou via e-mail perguntando se poderia auxiliar de uma forma mais próxima, seja por um e-mail ou ligação. Outra conclusão que eu trago é sobre a AWS, que a AWS tem um bom suporte para a criação de nós IoT com o serviço AWS IoT. Ele tem um bom suporte de desenvolvimento de testes para o protocolo MQTT e o modelo de precificação que a gente paga somente que é utilizado é um ótimo modelo para quem quer iniciar um projeto, quem quer prototipar algo, já que você não tem um custo inicial alto. E o modelo de negócio, diferentemente da ST Microelectronics, é somente o B2B. Então, durante o meu processo de desenvolvimento, eu tive várias dúvidas referentes à AWS, contudo, não tive nenhum suporte. Ao contrário, encontrei cursos vendidos pela AWS de como integrar a AWS à sua empresa. Por fim, também algumas reflexões sobre a Alexa. A Alexa, ela consegue oferecer, sim, soluções personalizadas com a Alexa Skills e a gente permite uma fácil implementação através de SDKs. Algumas propostas de continuidade do trabalho. Seria a integração do próprio dispositivo Alexa no protótipo, suporte de outras linguagens, como o português e o italiano, não somente o inglês, e a produtização e monetização da habilidade. Encerro aqui minha apresentação e fica aberto a perguntas.